Estamos de volta com o Manhã no Ar e a partir de agora o programa dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem de participação foi definida previamente em sorteio na presença das assessorias. Participam simultaneamente comigo da entrevista os jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação, Larissa Cavalcante, representando o jornal A Crítica, Geisiara Brandão, representante do Manaus Hoje, pelo portal acritica.com. Temos o jornalista Dante Graça e a Rádio FM O Dia é representada por Cleiton Pascarelli. Todos eles são os nossos convidados para participar dessa entrevista. E aqui no estúdio quem está comigo é o Wilson Lima, candidato do PSC, o Partido Social Cristão, coligação Transformação por um Novo Amazonas. O Wilson Lima é jornalista e concorre ao governo do Amazonas pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia, Adriane Diniz, bom dia aos colegas jornalistas e muito obrigado à Rede Calderaro de Comunicação pela oportunidade. Todos os nossos convidados sabem das regras, né? Não pode proferir ofensa contra os demais candidatos e a entrevista terá a duração de 40 minutos, que começa a partir de agora. Wilson, é a primeira vez que você se candidata a um cargo eletivo e muito se questiona sobre experiência para administrar o estado do Amazonas, que é o cargo que você disputa é o maior do estado. Diante desse cenário, onde que você tem buscado experiências, orientações técnicas para ser o futuro governador do estado? Fala-se muito em experiência, Adriane Diniz, e a gente precisa saber que experiência é essa. Porque a experiência de quem passou por aí ao longo dos últimos 35 anos não tem dado respostas efetivas que o cidadão necessita. Nos últimos 10 anos, a quantidade de homicídios aumentou, mais que dobrou. Recentemente, o IDEB divulgou números indicando que o Amazonas está entre os 5 piores estados que tiveram um péssimo desempenho no ensino médio. O IBGE divulgou no ano passado dados indicando que o Amazonas tem a segunda maior população mais pobre do Brasil. Então, que experiência é essa? Há mais de 12 anos que eu tenho acompanhado de perto o problema do cidadão, tenho acompanhado a dificuldade que ele enfrenta no dia a dia e estou muito revoltado. Sou um cidadão que, assim como você, não aguenta mais tudo isso. A minha experiência é de construir consenso, é de trabalhar para resolver a vida do cidadão, encontrar soluções. Para a gente resolver problemas básicos como segurança pública, saúde, educação, na geração de emprego e renda, é preciso planejar. Mas para planejar é preciso conhecer a realidade. Se não conhecer a realidade, o Estado vai continuar de costas para o cidadão. E para problemas técnicos, complexos, a gente tem especialistas. Por exemplo, na Cefaz, se hoje nós estamos tendo recorde de arrecadação, é resultado do trabalho de auditores, de técnicos. Agora, a decisão, se vai gastar mais do que arrecada, aí sim é do governo do Estado. E eu estou conversando com muita gente tem me ajudado na construção desse projeto. Meu vice-governador é o defensor Carlos Almeida, que é alguém que tem uma luta muito significativa pelas causas coletivas. O nosso candidato a senador é o Luiz Castro, com o número 180, que é um homem experimentado, um homem vivenciado, tem uma experiência muito grande no setor primário. Estou conversando com especialistas, estou conversando com a Universidade Federal do Amazonas, estou conversando com instituições de classe, com a sociedade civil organizada, estou conversando com o cidadão, estou indo ouvir a dificuldade dele, estou indo ao interior e é dessa forma que nós vamos construir o nosso governo, Adriane, então, conversando com essas pessoas. Então, tecnicamente, para trazer essas informações, você tem estudado cada setor do Estado para se preparar para uma possível futura gestão? Exato. Há muito tempo que eu venho ouvido especialistas na área do setor primário, tenho ouvido o Tomás Meirelles, que já foi da Conab, tenho ouvido o Petrúcio, da OCB, tenho ido às instituições, tenho conversado com o Sindicato dos Médicos e outras instituições que têm uma grande contribuição a dar ao Estado do Amazonas, pessoas que têm colaborado com essa nossa proposta. E o governo do Estado, as várias secretarias, estão cheias de gente preparada, de pessoas que têm de profissionais que têm mestrado, que têm doutorado e conhecem as dificuldades de cada secretaria e estão aí dispostos a colaborar com o nosso governo. Vamos iniciar o nosso primeiro giro de entrevistas. Hoje seguir a ordem ali e vamos pelo Dante Graça do portal acritica.com. Olá, Dante, muito bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia, Wilson. Bom dia a todos que nos acompanham. Wilson, no teu programa de governo, me chamou a atenção que o ponto do desenvolvimento econômico e do setor primário, ele é o maior, inclusive maior que a saúde, mais extenso que a saúde, que a educação, que a segurança.
Isso aí é participação até do senador, do candidato a senador Luiz Castro, que é muito dessa área, ou é a tua visão de que resolvendo essa parte econômica abre caminho para investimento em outras áreas? Queria que tu explicasse um pouquinho essa distribuição dessas ideias. Dante, hoje 82% das atividades econômicas estão concentradas no polo industrial de Manaus. Apenas 18% estão distribuídos para os outros 61 municípios. Então é um negócio muito desproporcional. A Zona Franca de Manaus é um modelo que precisa ser preservado, ele precisa ser blindado. Nós vamos trabalhar para recuperar os empregos que foram perdidos nos últimos 5 anos, mas não há como desenvolver a economia de qualquer estado, de qualquer região, sem que isso passe pelo setor primário. E nós temos imensas riquezas, nós temos grandes potenciais, basta que haja uma política séria para que efetivamente isso funcione. Eu tenho viajado muito no interior e eu estou muito preocupado e muito entristecido com tudo que eu tenho visto. Itacoatiara, por exemplo, tem um potencial muito grande para escoamento da produção. Tem a produção do abacaxi lá no Engenho, no Novo Remanso. Temos lá a terceira maior produção de abacaxi. E é preciso que ali o pequeno produtor tenha condições de escoar essa produção. Tem o açaí lá de Anori, tem a castanha de Beruri. E essas pessoas, às vezes, não têm como tornar isso benéfico para a sua comunidade. Não agregam valor na produção desse produto. A castanha, por exemplo, de Beruri, sai in natura. E aí é comprado por uma empresa de cosméticos e em outro estado vai gerar emprego e renda. Nós vamos trabalhar fortemente para dar condições para que o pequeno agricultor possa efetivamente produzir, gerar emprego e renda. Vamos trabalhar com assistência técnica, reformulando o sistema CEPRO. Já há, inclusive, concurso aprovado para o IDAM, que vai acontecer no final desse ano, e vamos chamar esses aprovados em 2019. Vamos trabalhar junto com o governo federal para a ampliação do programa Luz para Todos e aí trabalhar na questão de energias alternativas. Energia solar já é uma realidade, biodiesel também já é uma realidade, tem o gás. Vamos trabalhar fortemente na questão da regularização fundiária, que se o pequeno agricultor não tem ali o seu título definitivo, não tem como ele conseguir um financiamento. Vamos trabalhar na recuperação de ramais e vicinais, sem contar outros polos que a gente vai desenvolver e trabalhar fortemente para isso, como a construção de um polo naval, desenvolvimento da piscicultura, exploração da nossa biodiversidade para transformar em produto e que esse produto seja produzido em larga escala e investir também no turismo. Vamos agora à redação do Manaus Hoje com a Geisera Brandão. Olá, Geis, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Continuando na mesma esteira do interior do estado, uma de suas propostas é investir na interconexão digital nos municípios. Como é que seria isso? Poderia explicar para a gente? Geisera, bom dia. Nós acompanhamos, inclusive foi noticiado aqui no Manhã no Ar, em outros programas, o programa Amazônia Conectada, que é uma parceria do governo federal e o Exército, onde mais de 7 mil cabos subaquáticos seriam lançados para levar a internet segura para os 52 municípios. Só que o projeto ficou pelo meio do caminho. Nós vamos juntos ao governo federal para que isso seja reativado. Veja você o que acontece lá em Coari. Em Coari tem o cabo de fibra ótica, mas essa fibra ótica não foi distribuída no município. E foi, inclusive, a contrapartida da Eletrobras quando construiu o gasoduto. Esse cabo está lá, mas não está beneficiando o cidadão. E aí é importante essa intervenção do governo do estado, no sentido de procurar a iniciativa privada, no sentido de dar incentivos e fazer com que efetivamente essas pessoas tenham acesso à internet. E quando eu vejo a questão da internet, eu não estou vendo só a questão do lado econômico. Estou vendo pelo aspecto social, porque no momento em que você tem internet segura, você pode ampliar a telemedicina, você pode ampliar ensino à distância, que hoje é uma realidade muito presente, e também a questão da vigilância, dentre outros aspectos importantíssimos para quem está no interior. Vamos agora com a Larissa Cavalcante, na redação do Jornal A Crítica. Olá, Larissa, bom dia. Bom dia, Diniz. Bom dia, candidato. Em seu plano de governo, o senhor fala em reativar a telemedicina. No que consiste? O senhor pode dar mais detalhes? Larissa, bom dia. Primeiro, a gente vai trabalhar para que os municípios tenham internet segura. Nós vamos trabalhar fortemente
para aumentar a oferta de atendimento na área de saúde para quem está no interior. Eu tive lá em Irunepé no fim de semana agora, e eu encontrei lá um pai com um garotinho de 9 anos de idade, um garotinho todo inchado com um problema renal. Um negócio de partir o coração. Uma passagem aérea de Irunepé para Manaus está custando R$ 1.100. Então, muitas vezes, quem está numa situação dessa tem que se desfazer de um bem para poder chegar aqui na capital. Na maioria das vezes não tem onde ficar, vai ter que ficar na casa de alguém de favor. E a gente ampliando a telemedicina, há uma possibilidade muito grande de resolver casos como esse e outros casos. Por exemplo, a questão da mamografia, a questão de uma ultrassonografia. Isso é feito no interior e aqui no hospital o especialista de plantão faz a leitura e imediatamente apresenta o diagnóstico com chance de cura, com chance de prevenção. E isso é fundamental que esse tipo de situação aconteça para que o nosso irmão lá do interior não continue desassistido como tem acontecido. Agora, candidato, só para aproveitar um pouquinho esse tema, a gente sabe que para isso funcionar também a gente precisa ter unidades de saúde com mínimo de estrutura, né? E a gente viu ao longo desse ano, principalmente no interior, muitos casos de improvisos mesmo, coisas assim que os médicos fazem ali para tentar salvar as vidas por conta de falta de estrutura mesmo, de equipamento, enfim. Como é que seria feito esse investimento nas unidades inicialmente para permitir que elas pudessem ser espaços para desenvolvimento da telemedicina? Nós vamos construir 2 hospitais de média e alta complexidade, um em Tefé e outro em Parintins, e vamos ampliar unidades em cidades polo. Vamos, por exemplo, ampliar o hospital lá de São Gabriel da Cachoeira, que é do Exército, mas mantido com a ajuda do governo do Estado. Dessa forma, Dante, dando essas condições, nós vamos garantir que funcione efetivamente e vamos manter um controle efetivo da estrutura dessas unidades. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde, que é uma secretaria que administra 2 bilhões de reais, está no passado, porque lá nada ou pouca coisa é informatizada. O trânsito de documentos ainda é feito no papel. Você imprime ali o documento, alguém assina e um funcionário vai levar para uma outra secretaria. Imagina o tempo que é desperdiçado com isso, o investimento, porque você ocupa um funcionário, você está ocupando um veículo, está tendo o consumo de gasolina. Nós precisamos mudar isso. Nós vamos fazer essa informatização através da Prodan e vamos colocar intranet no governo do Estado. Pelo amor de Deus, hoje as secretarias do Estado não se comunicam. Hoje, na maioria dos hospitais, na maioria das unidades, não há controle do que sai, não há controle do que entra. E nós vamos resolver esse problema. Só assim, organizando, reestruturando o sistema de saúde, o sistema do Estado, é que nós vamos poder prestar um serviço de qualidade para o cidadão. O Estado tem que ser eficiente. Não estou dizendo que a coisa vai melhorar do dia para a noite, mas é possível amenizar o sofrimento de muita gente. Vamos concluir o nosso giro agora na Rádio FM O Dia com Cleiton Pascarelli. Oi, Cleiton, bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia, candidato, bom dia a todos. Candidato, eu queria permanecer nessa área da experiência. O senhor tem falado bastante aí a respeito de mudar principalmente a estrutura organizacional do governo do Estado, que o senhor aponta aí como retrógrado demais, né? Faltou avançar, falta tecnologia. O senhor acredita que dá para fazer tudo isso e ainda planejar o que está no seu plano de governo em 4 anos, candidato? Cleiton, é possível sim. No nosso plano de governo não há nada mirabolante, não há nada faraônico. Até porque os grandes problemas dos moradores do estado do Amazonas são coisas básicas. Segurança pública, saúde, educação e trabalhar na geração de emprego e renda. Nós vamos reestruturar o Estado e nós estamos falando que vamos fazer isso porque nós temos independência. O compromisso que nós assumimos com Rede de Sustentabilidade e com o PRTB é um compromisso programático. Nós não temos nenhum tipo de acordo com qualquer grupo econômico ou com qualquer grupo político para lá na frente entregar secretarias para partido A, para partido B e fatiar o governo do Estado. Nós não temos esse compromisso. E essa é a grande preocupação, esse é o grande motivo de desespero de quem está do lado de lá. Hoje não há um político sequer do estado do Amazonas que possa dizer assim, se o Wilson está na política é porque eu coloquei ele lá e ele vai rezar na minha cartilha. Eu entendo
que ninguém governa sozinho. Isso daí é fato. Vou precisar da Câmara de Vereadores, vou precisar da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores da República, vou precisar dos prefeitos, vamos fazer parceria, mas não vou rezar na cartilha de ninguém. Nós vamos conversar de igual para igual. É assim que vai ser. O que nós estamos colocando no plano de governo é possível fazer, nós vamos fazer, porque nós temos independência para isso. E, candidato, o senhor rapidamente, o senhor é favorável ou contrário à reeleição, por exemplo? Cleiton, o cidadão hoje ele está muito mais informado. Se o governador, se o parlamentar prestou um bom serviço, o cidadão tem como avaliar e tem como escolher. Por exemplo, está bom o estado do jeito que está? Hoje o cidadão tem o poder de decidir se ele continua ou não no poder. Hoje é o cidadão que decide, ele tem o poder de decidir. É o cidadão que tem que dar essa resposta. É ele que tem que dizer se ele vai reeleger ou não alguém. Candidato. Só um instante para falar sobre essa questão ainda de política, relação política. Você disse que é um candidato independente que não tem relação com nenhum grupo político. Os demais grupos políticos estão com um palanque repleto de candidatos a diversos cargos eletivos nesse momento. E para ter uma administração, como você bem disse, tem que ter depende também dessa boa relação. No eventual governo, como seria a sua relação com o parlamento, levando em consideração que eles estão do outro lado? Adriane, primeiro, ninguém sabe qual vai ser o resultado das urnas. As pessoas estão muito revoltadas. Nós não sabemos quem serão as pessoas eleitas em no dia 7 de outubro. Vou sentar e vou conversar com todo mundo. Eu nunca ocupei nenhum cargo eletivo, eu nunca fui deputado, nunca fui governador, eu não tenho inimigos. Nunca assumi um cargo eletivo. Vou conversar com todos eles, tenho disposição para fazer isso, entendendo que o homem que assume um cargo público, que assume um cargo eletivo, que é eleito para tal, tem que entender que está ali para trabalhar para o bem comum, para trabalhar para a coletividade. E vou conversar com todos eles. Vou conversar com deputados estaduais, deputados federais, vou conversar com senadores e depois a maioria se constrói. Candidato, um questionamento. O senhor acabou de falar que não tem nenhuma experiência em cargo público. O senhor busca iniciar sua trajetória política pelo um cargo majoritário, que é como governo. O senhor não pensou em iniciar essa trajetória como parlamentar, seja vereador, deputado? Eu tive a possibilidade de trilhar caminhos mais fáceis quando eu entrei para a política. Recebi convite para ser candidato a deputado estadual, deputado federal, vice-governador. Recebi até convite para não participar do processo, mas eu decidi fazer o que era correto. Se eu fosse, por exemplo, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, fatalmente eu iria cair numa dessas coligações e ia ter que rezar na cartilha de alguém. Se eu estou nessa situação, é porque o cidadão, é porque o povo está me colocando aqui. Ninguém é candidato de si. Uma parcela da população, uma parcela muito grande, acredita e vê em mim a possibilidade de ser um comandante desse novo processo, desse novo momento na história política do estado do Amazonas. Agora, candidato, nesse cenário aí que o senhor tece críticas aí à velha política, cartilha de A ou de B, caso o senhor chegue ao segundo turno, o senhor aceitaria algum apoio de algum dos candidatos que estão aí colocados? Dante, nós vamos continuar caminhando ao lado de pessoas que representam uma mudança, que representam um novo momento na política do estado do Amazonas. As pessoas que entenderem que nós precisamos mudar, que nós precisamos transformar, serão bem-vindas. Aquelas pessoas que acham que a gente tem que continuar no passado, que a gente tem que continuar governando do jeito que o estado sempre foi governado, esse tipo de pessoa nós estamos rejeitando o apoio. Mesmo que seja alguém da velha política que queira te apoiar num eventual segundo turno? Nós precisamos de todo mundo para governar. Agora, as coisas vão ser de acordo com o que dita a nova política. As regras mudaram. Aliás, não é que as regras mudaram. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Nós vamos fazer o que é correto. Nós vamos começar a fazer a coisa como ela efetivamente deveria ter sido feita. Candidato, uma das suas propostas do governo é a revisão de todos os contratos na Suzam. Como é que o senhor avalia hoje a questão da terceirização? Bom, a terceirização tem cumprido um papel fundamental no governo do estado, mas infelizmente
ainda há muita carência, principalmente muita carência e ineficiência, principalmente no atendimento à área de saúde. Veja você que você chega no hospital, não consegue um atendimento, não consegue uma cirurgia. No Platão Araújo, tem gente que chega lá com o braço quebrado, o médico simplesmente enfaixa e encaminha lá para o Adriano Jorge. Olha, vai lá para o Adriano Jorge à espera de uma vaga. E aí tem gente à espera por um procedimento cirúrgico ortopédico 1 ano, 2 anos. Quando for fazer o procedimento, já não adianta de muita coisa. O que tem que ser feito? Nós temos que fazer com que empresas, cooperativas, cumpram o que está acordado com o governo do Estado. Da parte do governo do Estado, ele vai pagar em dia, e esse é compromisso nosso, porque hoje o governo do Estado é o pior pagador que tem. Nós vamos pagar fornecedores em dia, principalmente fornecedores da área de saúde e segurança, que são áreas essenciais e fundamentais. Pagando em dia, é possível você cobrar. No Platão Araújo, o que prevê o contrato é que hajam 4 ortopedistas de plantão. Se tem um leito ortopédico, por que esse procedimento cirúrgico não pode ser realizado lá? Nós vamos revisar todos os grandes contratos para saber onde é que está acontecendo essa falha. Porque o orçamento é de 2 bilhões de reais e o serviço não funciona, o serviço é péssimo, Nem regular o serviço é. E é possível você fazer com que a coisa funcione. Nós não vamos resolver tudo do dia para a noite. Aqui não vai se tornar um exemplo para o mundo. Mas é possível a gente amenizar o sofrimento de muita gente, de muitas pessoas que estão à espera de um procedimento cirúrgico. Tem gente morrendo lá na porta do FCCom, tem gente morrendo lá no Francisca Mendes à espera de um procedimento, tem gente à espera de uma tomografia e a tomografia está quebrada. No interior, eu tive em Eirunepé. Em Eirunepé não há uma máquina de raio-x. O cidadão tem que se deslocar para Envira para poder fazer um raio-x. Não dá para acreditar num negócio desse. Quer dizer, a gente acredita, não dá mesmo é para aceitar. Candidato, na semana passada, uma revista de circulação nacional divulgou uma nota dizendo que um candidato ao governo do Amazonas tinha um boletim de ocorrência contra uma mulher que teria se passado por sua esposa. No caso, o candidato é o senhor. Depois dessa nota na revista, surgiram várias versões desse caso. Queria que você falasse sobre isso logo depois do nosso intervalo. A gente vai para o break e na volta você acompanha essa resposta. É um instante só.